Eu sou o Chief Marcos Bonfim. Hoje nós vamos falar a pedido do William Bonfim, um dos nossos assinantes, solicitou que nós falássemos sobre como é o procedimento e as consequências quando um cidadão ou cidadã é pego intoxicado dirigindo em Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Eu vou explicar para vocês e contar uma experiência minha. E olha, não se esquece de se inscrever. Quando você entrar no meu site, no YouTube, é só você adicionar Chief Marcos Bonfim no YouTube, aparece o meu site. Vou ver se vai ver essa tarja azul aí com símbolos. E é só você se inscrever, adicionar e se você gostar do que nós vamos falar, dá um like. Se não gostar, dá um dislike. E foi um prazer muito grande ter você aqui no nosso site. By the way, ontem foi um dia que eu fiz uma publicação e que teve 5 mil, até agora, 5 mil em menos de 24 horas vendo o vídeo que eu vou falar, que vai fazer parte da nossa conversa de hoje. Foi esse vídeo que eu postei ontem, capitão puxa arma para agente da Polícia Rodoviária Federal, e depois eu fiz um complemento, porque no próprio vídeo eu falava como nós fazemos abordagem aqui nos Estados Unidos, em Carolina do Norte, mais especificamente. E aí eu fiz um outro vídeo, porque no final ficou tudo preto. Tecnologia comigo não é o meu negócio. E aí eu fiz um outro vídeo, praticamente com a mesma cobertura, com a mesma capa, vocês podem ver. E hoje eu queria, esse William Bonfim, ele notou que quando abriu a porta, o suspeito, o capitão, foi encontrada, vocês estão vendo ali a seta, qual tipo de bebida é essa? Eu falei qual, mas é qual, tá? Eu gostaria se alguém identificasse que tipo de bebida é essa, porque ela, no topo, ela não sei se é dourado, se é branco, e no rótulo tem, é quase como se fosse um símbolo mesmo da polícia, que é cinza. Eu não sei que tipo de bebida é essa, mas é notório, definitivamente, que o capitão estava intoxicado. A abordagem da Polícia Federal aí no Piauí, nessa específica situação, foi a coisa mais horrorosa que eu já vi. Já vi vários vídeos da Polícia Rodoviária. Na minha opinião, hoje é a melhor polícia, a polícia mais eficaz, dinâmica, usando técnicas apropriadas, é a Polícia Rodoviária Federal. Mas eu gostaria de saber que tipo de bebida é essa. E essa abordagem ela ficou muito confusa. Realmente ela necessita de uma, vamos dizer assim, investigação, não só da Corregedoria da Polícia Rodoviária Federal, como da Corregedoria da Polícia Militar, ao qual já identificou o capitão. Mas enfim, vamos falar como é que é o procedimento em Carolina do Norte. E normalmente essas técnicas ela é usada em todos os estados. A diferenciação vai ficar muito mais em relação à penalidade, né, as consequências que cada estado, eles são independentes, eles têm a própria Constituição, têm o seu próprio Senado e têm o seu próprio, sua Câmara de Deputados. Normalmente eu falo para vocês entenderem sobre os Estados Unidos, os Estados Unidos é 50 países dentro de um paísão, tá? O governo federal não mete o bico na polícia, assim como o estado também não mete o bico no City Polícia, na polícia municipal e muito menos também no xerife. Então é uma independência muito grande, o dinamismo é muito grande, a descentralização do poder é muito grande. A intervenção federal contra o estado ou contra o município é apenas quando nós vimos a violência de ontem da Polícia Militar do Paraná, em que o policial chegou metendo a mão na cara do suspeito, ao qual eu fiz um vídeo também, e aí o FBI vem intervir caso a própria corporação não tome uma posição, porque isso viola a Constituição Federal.
Quando viola a Constituição Federal, aí sim o governo federal tem o direito de intervir e fazer as leis sempre prevalecer. Quanto aos estados, como o governo federal não mete o bico no estado, assim também o estado não mete o bico nas prefeituras, nas polícias municipais ou nos condados onde o xerife é predominante. Então, uniforme, pistola, calibre, isso não é problema de governo federal e não é problema de estado, é problema do departamento. O departamento é que decide. Mas vamos falar sobre a pessoa que está dirigindo intoxicado. Vamos lá, vou voltar aqui, fica mais fácil para vocês, não dói tanto a vista. Bom, enfim, normalmente quando nós notamos, existem vários, vamos dizer assim, dicas em que o motorista intoxicado, ele deixa acontecer. E nós notamos, nós somos treinados para identificar essas dicas e irmos atrás. Primeira é quando o carro, ele fica em zigue-zague. Não é aquele zigue-zague constante, mas normalmente ele sai e volta. O que nós fazemos? Nós não acionamos a luz. Nós não acionamos a luz azul. Em Carolina do Norte, o Departamento de Polícia usa a luz azul plena. Em outros estados, vermelho, azul, isso é problema, como eu disse, do departamento e do estado. E aí a gente aciona a câmera. Todos os carros são equipados com câmeras e essa câmera já começa a documentar o carro. Por quê? Porque quando chegar na justiça, no tribunal, isso tudo vai ser solicitado pelo advogado de defesa e o motorista, o driver, tem todo o direito de se defender. Quero ressaltar a você uma coisa. Nesse procedimento toxicológico, espero que essa palavra, o policial tem que ser muito detalhista e correto. Não pode vacilar o policial tem que saber o que está fazendo, porque não souber quando chegar em corte, o policial vai ser desmoralizado na corte e o caso vai para o lixo. Simplesmente assim. Então a primeira identificação ou outras, o carro, nesse caso aí, ele faz o zigue-zague, a gente aciona e continua seguindo, porque, por exemplo, você em Carolina do Norte, você pode usar o telefone, o cara pegou o telefone e se desviou um pouco, então a gente continua atrás do carro, não aciona as luzes de emergência e para ter certeza que ele vai fazer mais do que uma vez, tá? Assim acontecendo, nós acionamos a luz. O motorista normalmente encosta para a direita, nós colocamos o carro para a direita numa posição estratégica para que o nosso carro nos proteja de não ser atropelado, tá bom? E outra coisa, foi feita há 2, 3 anos atrás uma nova lei em Carolina do Norte. Você que está nos Estados Unidos, se você vê um carro da polícia parada na estrada com luz acesa, se afaste totalmente para outra pista, porque você corre o risco de ganhar uma multa e pontos na carteira. Por quê? Para a proteção do policial. Se vocês entrarem no YouTube, vocês vão ver vídeos e mais vídeos policiais sendo atropelados e acidentes seríssimos, onde o policial está parado fazendo a abordagem. Bom, enfim, ele fez a abordagem, ele veio pela lateral do carro. No vídeo passado eu te expliquei como nós fazemos essa abordagem e nós procuramos conversar com o motorista e nós tentamos perceber mau hálito, o cheiro de álcool, os olhos é fundamental para nós. E eu quero mencionar uma coisa para vocês. Tudo isso que nós estamos fazendo, isso vai para o repórter. Isso não determina se o cara está intoxicado. Isso são elementos para nós reforçarmos o nosso argumento em corte, tá? Aí se nós notamos o cara, da maneira que ele fala, os olhos, os testes que nós fazemos, espera aí, deixa eu pegar, com aquela canetinha,
tal, vai para lá, vai para cá, sobe, desce, aquele do andar com passito, né? Vamos lá, passito, né? E isso tudo são evidências e nós fazemos na frente da câmera, do carro, para tudo ficar documentado, tá? E além do mais, agora nós carregamos a câmera no peito, também ela é acionada para reforçar que está tudo documentado, a conversa com o suspeito, enfim, é extremamente que isso seja documentado. Bom, e aí você faz os procedimentos, você usa várias técnicas para ter certeza que há elementos que a pessoa está intoxicada. Veja bem, isso não depende só a pessoa estar alcoolizada, isso pode ser remédio ou pode ser drogas. Então, quando a gente fala intoxicado, a gente coloca intoxicado, tá? No papel. A gente não especifica, o cara está bêbado, o cara está com cocaína. Isso não é problema nosso. O cara está intoxicado e nós vamos provar na corte que o comportamento dele, que havia alguma substância para que ele fosse caracterizado como intoxicado. Mas vamos voltar na bebida, porque aí eu vou explicar uma outra coisa para você. Bom, após os testes, nós vimos que realmente ele tem vários elementos que nós poderemos considerar ele intoxicado. Algemamos, mãozinha para trás, recolhemos o carro ele é rebocado, isso é uma outra consequência para o motorista, a menos que ele tenha um acompanhante que esteja bem e nós deixamos, fica a critério do policial. Normalmente o policial tem que ter bom senso e a outra pessoa, caso ele tiver um acompanhante, ele leva o carro. No caso da pessoa estar intoxicada, nós não vamos falar para ele, tem alguém da família que pode vir buscar o carro? Esquece. Por quê? Porque na medida que o tempo vai passando, o efeito do álcool ele vai minimizando, ele vai diminuindo no cidadão ou cidadã. Bom, aí algemamos, levamos ele para a cadeia rotativa, e aí sim esse teste é o que vale. Esse que vocês fazem no Brasil, que coloca na boca e o cara sopra, esse não vale para a corte. É mais um elemento para que fique evidenciado que ele está intoxicado com álcool. Tá? Você sentiu o cheiro de álcool e tal, aí você vai caracterizando o cidadão. Se ele está intoxicado com cocaína, nós levamos ele para o hospital e vão tirar sangue dele para verificação. Bom, aí chegamos no xerife, fazemos o booking e automaticamente nós vamos levar ele onde tem uma máquina que se chama Intoxilyzer. Nem todos os policiais em Carolina do Norte, para você operar aquela máquina, você tem que ser certificado em Carolina do Norte pelo Estado. É um curso de 40 horas, ao qual você recebe o certificado, está documentado no Estado que você é certificado para aquele tipo de ação ou operação, e aí você usa a máquina. Normalmente, 99,9%, o xerife tem gente dentro dessa cadeia rotativa, vamos dizer assim, tem pessoas certificadas, porque nem todos os policiais têm essa certificação. Se eu chegar no xerife e por acaso não tiver ninguém certificado, eu tenho que chamar no rádio algum policial, pode ser State Trooper, pode ser City Police de outra cidade, enfim, alguém terá que vir certificado para fazer esse teste na máquina e aí ele vai te dar o percentual que a pessoa está intoxicada. Se ele tiver menos do que 0,8 para motorista de carro comum, ele está livre, tá? Se for caminhoneiro, é 0,4. Se for profissional de estrada, dirigindo caminhão, ele não pode estar com álcool acima de 0,4. Bom, vamos supor que ele está com 1,31. Fazemos o procedimento e ele está em cana. Fazemos o nosso repórter, pegamos toda aquela documentação e de imediato, dentro do próprio presídio, tem sempre um magistrado.
Isso é 24 horas. Sempre vai ter um magistrado, tá? Ele tem a sua sala lá protegida, com vidro e tal. Na verdade, nem precisa, porque o cara tá preso. Mas enfim, tá? É um fator psicológico para o magistrado. Tem lá o seu escritório, ninguém se aproxima do magistrado, se fala pelo vidro. E aí eu vou jurar, vou fazer o meu testamento, né? Testamento, meu testemunho de tudo aquilo que eu fiz. E aí o magistrado vai decidir, a pessoa vai ficar presa, normalmente fica preso pelo menos por um dia, tá? Para ele poder se desintoxicar. E aí, nesse caso, 30 dias depois, nós vamos estar em corte. Quando nós chegamos em corte, nesse interino, eu já passei todas as informações para o promotor de justiça, ao qual nós chamamos de DA, tá? E ele é o responsável por tudo. Dali para frente, aí agora é problema do promotor de justiça. Eu apenas sou testemunha daquilo tudo que eu fiz. No dia da corte, eu tenho que estar presente. Se eu não estiver presente, bye bye. Acabou o processo, o cidadão está livre. Então, eu tenho que estar presente. Mas é extremamente importante que o policial esteja bem treinado, tá? Para poder fazer essa operação. Eu não me lembro exatamente, foi uma vez ou duas vezes, eu chamei o State Trooper, tá? Porque o State Trooper é igual à Polícia Rodoviária Federal, só que nos Estados Unidos nós não temos Polícia Rodoviária Federal. Cada estado tem o seu o State Trooper, tá? Que é só rodovia. Os caras são bons demais. São bons demais. Os caras são fãs. Os caras sabem o que fazem. E quando você chama eles e você passa o teu caso para eles, nesse caso da pessoa estar intoxicada, meu amigo, é a mesma coisa você colocar uma medalha no peito. Os caras adoram. Porque os caras sabem o que fazem e o objetivo número um deles é tirar o pessoal da rua que esteja infringindo lei de trânsito. Os caras são sensacionais, os caras são bons demais. E também o State Trooper é responsável pela segurança do governador, tá? Então, é isso que eu queria dizer para você. Eu ia contar a minha experiência, que levou um ano, vai ficar um pouco longo. Bom, vou contar rapidinho. Eu peguei fiz todo esse procedimento, fomos em corte. O que o advogado faz? Deixa eu ressaltar isso para você. Nesse caso, eu quero dizer a carteira de habilitação, ela não pertence a você. É um privilégio que o Estado dá a você. Então você não tem controle dessa carteira de habilitação de motorista. O Estado pode remover ela a hora que ela quiser, é claro que tem que estar dentro da lei. Mas pode remover essa carteira ou te suspender. A carteira não pertence a você, pertence ao Estado, tá? Então existem dois processos paralelos. Um é o procedimento do Estado, que seria MDV, o DMV e a Justiça. São duas coisas paralelas. O Estado, se eu levo o suspeito, como eu levei esse, estava intoxicado, um ponto alguma coisa, já tem muito tempo, automaticamente a carteira dele é suspensa até o dia da corte. Se ele se negar a fazer, que ele tem o direito de se negar a fazer o teste, lembra? O Intoxilizer. E automaticamente a carteira dele é suspensa por um ano. Você tem o direito de não assoprar, mas a sua carteira está suspensa por um ano, é automático, bum bum. Tá? Então, mas aí há o procedimento normal da Justiça e do DMV, podendo que o DMV suspender a carteira dele por tempo indeterminado, independente da Justiça. Por quê? Porque a carteira pertence ao Estado e não ao cidadão. E a Justiça, ele vai ser condenado por crime... Por crime. Eu ia falar o quê? Por crime. Agora, o que é interessante é o seguinte. Mas o cara pega cana em mera. Normalmente não. Normalmente ele fica em cana, pega cadeia, condenado para cumprir 1 ano, 2 anos, ou lá o que for, depois da terceira vez.
Da primeira vez ele vai pagar uma multa, carteira suspensa 1 ano, vamos supor que depois de 2 anos ele faça a mesma coisa, aí a coisa, o juiz vai apertando na terceira vez, normalmente pega a cadeia mesmo, é condenado 1 ano, 2 anos, aí vai depender da situação, depender do juiz, do promotor, etc, etc. Tá? Então eu tive essa experiência e o que é interessante é o seguinte, o advogado, toda vez que ia à corte, o advogado pedia contínuo, pedia para o juiz prorrogar. Existem várias, vamos dizer assim, malandragens para manipular o sistema, tá? Para isso o advogado está ali, tá? E aí ele pedia contínuo, prorrogando. Eu fui à corte 11 vezes. 11 vezes chegava lá e o suspeito, o motorista, não estava e o advogado pedia contínuo. No DMV, não. O cara entrou no coro, suspenderam a carteira dele, eu não me lembro, mas suspenderam por um bom tempo. Na 12ª vez, ou 13ª, já tem tempo, eu não lembro exatamente, mas foi longo, eu lembro disso que foi longo. Eu estava na academia de polícia fazendo treinamento, fazendo curso. E aí, eu falei com o meu DA, com o meu promotor de justiça, olha, eu não vou estar presente, você pode pedir contínuo? Ah, tá bom. Ela pediu contínuo, e era a terceira vez que o cara ia ser condenado. Estava em época de eleições. Quero lembrar a vocês que juiz em Carolina do Norte, nos Estados Unidos, eles são eleitos pelo povo. E aí o que aconteceu? O juiz não aceitou. Todo o caso foi por água abaixo. Então, na justiça criminal, ele ficou livre. E era a terceira condenação. No DMV, Departamento de Trânsito, ele foi condenado. E ficou com a carteira, não criminalmente, mas ele ficou sem a carteira por um bom tempo, mais do que 1 ano. É isso aí, gente. Espero que vocês possam ter entendido um pouco do nosso sistema. E se você tiver pergunta, participe, escreva, faça comentários. E os comentários, nesse aqui da Polícia Rodoviária, cada comentário muito bacana, muito legal, vários questionamentos, sensacional. Adoro conversar, dialogar, e mais uma vez eu quero avisar a vocês, deixar bem claro, não sou dono da verdade, as leis, os procedimentos variam de estado para estado, tá? No próximo vídeo eu vou falar para vocês como o policial opera o radar, tá? E quais são os regulamentos, o porquê que o estado tem um posicionamento, já vou dar a dica. Em Carolina do Norte eu nunca usei radar, porque eu não era certificado pelo estado para usar o radar. Em Carolina do Sul, quando eu fui policial lá, no primeiro dia que eu sentei a bunda no carro, era só apertar. Mas eu vou explicar tudinho isso para você, para que você possa entender as diferenças também nas leis de estado para estado. Que Deus possa abençoar você, e se você quer fazer a diferença, a mudança começa em cada um de nós. Tchau, tchau.